Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada de Yom Kippur. Hoje nós estamos chegando no dia 13, no 13º dia da nossa jornada. E nós estamos trilhando um caminho que envolve muito a questão de conhecermos a nós mesmos, né? Então, nós estamos nos dedicando a podermos conhecer a nós mesmos. Depois que nós conhecermos a nós mesmos, nós conhecermos digamos, o que nos circunda, nós poderemos realmente começar efetivamente a fazer mudanças. Na aula de hoje, eu vou começar a falar sobre um assunto que em hebraico a gente chama de Tzedakah. Em português, na maioria das vezes é traduzido como caridade, mas em hebraico é a palavra Tzedakah. Essa palavra é com Z, esse Tzedakah é Tzedakah, né? É um T mudo, um Z-E-D-A-K-A. Então, a Tzedakah, a caridade, ela tem um papel muito importante nessa nossa caminhada em busca de uma comunhão maior com Deus. Por quê? Porque a gente sabe que a forma como nós lidamos com o dinheiro vai ser extremamente, muitas vezes, crucial para nós entendermos as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes nós estamos presos ao dinheiro, presos a um monte de coisa e não conseguimos crescer, não conseguimos prosperar efetivamente porque estamos presos a isso. Então, a partir de hoje, eu vou colocar aqui no canal, no nosso vídeo, um Pix para você que quiser fazer doações para ajudar o nosso canal. É uma forma de você, primeiro, né, de você fazer uma bondade, mas segundo, é uma forma de você treinar como que está a sua caridade. Então, se você é daquelas pessoas que tem muita dificuldade de doar, de ser uma bênção para os outros, eu vou te dar um exercíciozinho que vai de hoje até Yom Kippur. Depois de Yom Kippur, se você quiser continuar, você continua, mas se você não quiser continuar, não continua. Mas até Yom Kippur é bom porque no final do mês, desse mês aqui, nós vamos ser julgados em Rosh Hashanah e em Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde nós vamos estar buscando o perdão do Eterno, aquelas sentenças que vão ser decretadas em 1º de Tishrei, no dia de Rosh Hashanah, elas são confirmadas ou anuladas. Então, a Tzedakah, eu vou ler um texto que está em Provérbios 10 e o verso 2 que diz assim, ó: os tesouros que são fruto da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. Então, aqui, essa palavra justiça, eu vou explicar por que está escrito justiça aqui. Essa palavra justiça aqui está inserido nessa palavra Tzedakah. E tem sim muito a ver com nós fazermos caridade. Então, eu estava falando, se você tem dificuldade de ser uma pessoa caridosa, às vezes você tem facilidade, por exemplo, de ser caridoso com o filho até demais, e às vezes até acaba prejudicando o filho por tamanha caridade que você tem, tal. Não vamos discutir isso, mas se você é uma pessoa que tem dificuldades de fazer caridade, eu vou te dar um exercício. O que você vai fazer? De hoje até Yom Kippur, você vai guardar essa chave Pix que eu vou colocar aqui na nossa tela daqui a pouco. Você vai pegar essa chave de Pix, vai guardar e todo dia você vai fazer um Pix de R$1. Essa introdução que a gente está dando na questão da Tzedakah não é para valorizar o quanto você vai dar. O importante não é quanto você vai dar. De repente, alguém está vendo aí e fala, não, eu vou dar 100 mil. É problema seu. Você quer, você pode, é problema seu. Mas a nossa principal função aqui, o nosso principal objetivo não é quanto você vai dar. É você acostumar o seu intelecto, acostumar o seu coração a ser um doador. E aí,
eu vou dizer um texto que Yeshua, Jesus, fala para nós. Ele diz assim: dai e dar-se-vos-á. Medida recalcada, sacudida e transbordante, deitarão no vosso regaço. Então, você de repente você pode estar assistindo aí e falar: puxa vida, eu vou fazer eu vou aproveitar aqui, 30 dias, daqui até Yom Kippur, já vou fazer um Pix de R$30. Tá bom, mas eu preferiria que você fizesse todo dia um Pix de R$1. Por que isso? Porque é para nós quebrarmos em nós. Por isso que eu falei, não importa o valor. De repente você chega e fala assim: ah não, eu vou fazer um Pix todo dia de R$10. Mais uma vez, é problema seu, isso é coisa sua. É você que determina isso. Mas eu gostaria que você fizesse todo dia um Pix de R$1. Por quê? A questão de você fazer doação, ela não é uma questão do valor. Quando você pegar gosto por doar, por ser um doador, por ser alguém que está sempre disponível a doar, você vai doar R$1, 10, 100, você vai quebrar as barreiras que te impedem de ser um doador. Depois que passar essa jornada, eu vou dar algumas aulas sobre Kabbalah para vocês. Vou dar um toque sobre Kabbalah para vocês. E nós vamos ver que na árvore da vida, que é um conceito cabalístico, a gente tem a retenção e a liberalidade. E nós precisamos equilibrar esses dois. Então, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade de doar. Tem muita dificuldade de abrir a mão. E aí, nós estamos falando como caridade. Mas essa palavra tzedakah, ela vai ter o poder. Porque a tzedakah, ela é a raiz da palavra que quando a gente traduz para o português, ela é justiça. Então, quando você... Veja que tem uma passagem que Yeshua fala assim, ó: porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E aí as pessoas que vão estar sendo vistas por ele falando isso, elas vão falar: mas quando que nós fizemos isso por ti? E ele vai falar: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, o que eu quero trabalhar com vocês hoje? Eu quero trabalhar essa questão de você quebrar o orgulho, quebrar, sabe, a ganância. Vamos ser sinceros, a gente sempre fala aqui de sinceridade, de estar nu. Quebrar a ganância, quebrar o medo, porque às vezes a gente não doa algo com medo de que vá faltar para nós. Mas lembre-se, mais uma vez eu vou falar o texto que Yeshua falou: dai e dar-se-vos-á. Então, quando você faz caridade, tzedakah, justiça para alguém que está próximo a você, Deus automaticamente vai fazer justiça para com você. É por isso, mais uma vez vou citar esse texto, é por isso que Yeshua vai dizer: dai e dar-se-vos-á. Se você, às vezes, nós trabalhamos e recebemos um bom salário, um salário médio, um salário que a gente acha que é pouco, mas a gente está trabalhando e está recebendo. E por que a gente está recebendo? Porque é um ato de justiça. O patrão não faz caridade quando ele paga o nosso salário. Ele está fazendo um ato de justiça. Você trabalhou e você merece receber. Então, você vai fazer o seguinte: você vai, daqui até Yom Kippur, por favor, coloque isso como regra. Vá lá e faça um Pix de R$1. R$1. Em qualquer momento, se você quiser fazer demais, eu já falei. É cada um. Não é a obrigatoriedade. O nosso objetivo não é o quanto você vai doar, mas é que você seja, a partir desse Yom Kippur, você seja um doador mais fácil. Uma pessoa que tem facilidade. Se esses vídeos têm abençoado a sua vida, você está começando a ficar em débito com o canal. Ah, mas você não cobra. É verdade, eu não cobro. Mas assim, está sendo abençoado. Agora você tem a oportunidade de fazer justiça. Então, nós estamos precisando falar disso. Por quê? Porque quando a gente morrer, a gente não leva dinheiro. A gente não leva bens. Mas a gente leva conosco todas as nossas atitudes. Tem uma passagem lá no livro de Atos dos Apóstolos que
Pedro, ele é enviado por Jesus para pregar para Cornélio, e quando ele chega lá, ele vai dizer para Cornélio o seguinte: as tuas orações e as tuas tzedakote, as tuas caridades estão presentes diante de Deus. Então, esse é o momento de eu começar a quebrar o meu orgulho, a minha ganância, o meu egoísmo, tudo isso. O meu egoísmo é o que impede eu de perdoar as pessoas. O meu egoísmo é que me impede de reconhecer que alguém fez uma bondade para mim. O meu egoísmo é que faz com que eu não tenha uma liberalidade na minha vida. Então não é isso que a gente quer. Então o exercício é esse. Faça um Pix de R$1. Nós vamos colocar a chave Pix. Faça um Pix de R$1 daqui até Yom Kippur. Se depois de Yom Kippur você quiser continuar abençoando, você pode, mas não é. Eu quero que você faça até Yom Kippur, porque Yom Kippur é o dia que vai ser decretado efetivamente tudo que vai acontecer com nós no próximo ano. Então, nós vamos trabalhar isso hoje. Como é que está o meu egoísmo? Eu estou preocupado, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida abastada, e eu estou como lidando com essa condição da minha vida? Como que eu estou vendo as pessoas do meu lado? Como eu estou vendo, né? Às vezes a gente, uma coisa muito corriqueira, às vezes a gente vê um post no Instagram, uma pessoa lá falando, que eu precisava, que eu queria, que não sei o quê, e aí a gente corre para doar. E às vezes é até golpe. Mas as pessoas que estão perto, as pessoas que estão próximas a nós não temos a habilidade de olharmos para elas e vermos o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Então, a partir de hoje, até Yom Kippur, por favor, coloque esse exercício na sua vida. Doe R$1 todo dia. Todo dia, de segunda a segunda, você vai doar R$1. Coloque isso, você vai começar isso como obrigação e você vai terminar isso como uma forma de prazer. Então, a palavra tzedakah, ela é frequentemente traduzida como caridade. Quando Paulo isso mesmo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala do capítulo do amor, o que é o amor, no final ele vai dizer assim: agora, pois, permanecem 3 coisas: o amor, a fé, o amor e a caridade. O que é a caridade? O que é? É a tzedakah. Então, no final, pro final, você vai ter de volta aqui nessa vida, e você, quando chegar do outro lado, também vai ter diante de Deus todas as obras de caridade que você fez. Então a caridade, ela é muito importante. Então quando a gente fala nessa palavra tzedakah, a gente traduz por caridade, mas na verdade a gente está fazendo justiça. Quando eu vejo alguém numa situação mais inferior que a minha, eu vou fazer justiça. Quando eu vou socorrer alguém, eu estou fazendo justiça. Quando eu tenho e posso repartir. Tem uma parábola no livro, se eu não me engano, de Mateus, que tem uma discussão muito grande, que é a parábola do rico e Lázaro. Alguns dizem que aquilo não é uma parábola, aquilo é uma história real, porque as parábolas não têm nome. E aí, o rico, você fala, mas o rico não deram o nome do rico? Deram, porque em hebraico, rico é um nome próprio, que é Asher. Então, Asher é rico, se traduz por rico. Então, na verdade, é a parábola de Asher e Lázaro. Então, o que o Asher fez que ele mereceu uma punição dos céus? Ele não cuidou do seu irmão Lázaro, que era mais pobre do que ele. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Olha quem veio aqui, dar aula para vocês, Vai para lá. Vem dar aula aqui não. Então, quando a gente vê essa história, o que ele errou? Ele não cuidou do irmão dele, que tinha menos condições do que ele. Então, quando nós somos egoístas, nós achamos que tudo que nós temos é fruto do nosso trabalho.
é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa capacidade. E também porque se você não se capacitar, se você for preguiçoso, se você não gostar de trabalhar, se você não se esforçar, a sua vida não vai mudar nunca. Mas saiba de uma coisa, Deus é quem, segundo Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, quando ela agradece que Deus lhe deu um filho, ela diz: Deus é quem enriquece e também é quem empobrece. Ele exalta e ele humilha. Então, tudo que você tem méritos porque trabalhou, porque estudou, porque se preparou, porque está pronto. Mas saiba de uma coisa, também você só alcançou tudo isso que você tem porque Deus foi bondoso com você. Se você fizer uma pesquisa, talvez você tenha faculdade, tenha MBA, tenha não sei o quê, mas se você fizer uma pesquisa, até entre o ciclo de pessoas que você conhece, você vai ver pessoas que têm a mesma capacidade que você, a mesma formação, às vezes até mais do que você, e estão numa situação extremamente precária. Então, essa jornada de Yom Kippur é uma jornada para nós mudarmos por completo a nossa vida. É uma jornada para nós mudarmos por total tudo o que nós temos na vida. Então, eu quero que hoje, a partir de hoje, você comece a fazer esse exercício. Doe R$1 todo dia. Se você de repente estiver assistindo esse vídeo, já passou alguns dias, você volta, assiste todos e você vai contar 30 dias. E vai fazer 30 vezes um Pix de R$1. Para quê? Mais uma vez, é para quebrar a minha mesquinhez. É para quebrar a minha mão de vaquice. É para quebrar o que eu não tenho. Então, eu quero ser mais liberal. Eu quero ser uma pessoa que se preocupa mais com os outros, que não olha só para o seu umbigo. Então, você tem essa oportunidade. E não se esqueça, o dinheiro que nós retemos por avareza, ele bloqueia a nossa alma. Então, mais uma vez, né? Depois da jornada de Yom Kippur, eu vou falar um pouquinho de Kabbalah com vocês. E assim, vocês vão ver que as coisas de Deus para nós é tudo em forma de energia. Tudo no mundo é energia, irmãos. Tudo é energia. Esse celular que eu estou gravando aqui é energia. Eu sou energia. Esse boné é energia. Tudo é energia. O que diferencia são como as moléculas se agrupam. Mas tudo é energia. Então, para nós recebermos as coisas de Deus, elas vêm em forma de energia. Na Kabbalah isso é chamado de emanação. O Eterno emana. E quando ele emana, chega até nós. E quando nós temos bloqueios na nossa vida, essa emanação não entra no nosso ser, não entra na nossa vida. E aí a gente vai passar eu não tenho sorte. Não é que você não tem sorte. É que tem caminhos que você precisa abrir que estão fechados. Às vezes, como a gente já falou para trás, precisa perdoar. Por quê? Porque o ódio o rancor, a ira, tudo isso são coisas que bloqueiam nós de recebermos as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, a partir de hoje, você vai fazer esse exercício. Então, faz uma análise. Como é a sua relação com o dinheiro? Você é dominado pelo medo da escassez ou consegue usar os seus recursos materiais para aliviar a dor de outra pessoa com alegria? Você, quando vê aquele parente mais pobre, você já quer até correr porque não quer que ele te peça nada. Você é assim? Ou você é daquelas pessoas que quando vê um mais pobre que você, se preocupa também de ser uma pessoa que possa ajudar? E às vezes, amados, tem uma frase que eu guardo na minha mente que diz o seguinte: o pouco é muito para quem não tem nada. O pouco é muito para quem não tem nada. Então, eu quero que você trabalhe melhor essa forma de você lidar com o seu dinheiro. Se você... E é um perigo, né? Porque quando a gente vai avaliar nós mesmos, não, eu tô tudo bem. Então, vamos ver se você vai conseguir fazer esse exercício rindo todo dia. Depois eu vou
montar um grupinho de WhatsApp para vocês me mandar o Pix com a risadinha assim, né? Eu não vou fazer isso, estou brincando, não vou fazer isso porque eu não quero que ninguém se sinta constrangido a saber quem doou ou quem não doou, mas você tem a oportunidade, tá? Se você também não puder porque não tem condições, vamos orar para que Deus mude isso na sua vida e que você possa também ser um doador. Porque nós estamos aqui, nós já estamos recebendo muito de Deus. A minha saúde vem de Deus, a minha vida vem de Deus. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu agradeço a Deus. Deus, muito obrigado porque tu devolveu a minha alma. Eu saio para trabalhar e peço, Deus, me guarda no caminho. Eu volto, Deus, obrigado porque o Senhor me levou e me trouxe em paz. Então, nós já recebemos muito. Vamos começar e vamos trabalhar isso nesse período aqui. Então, a partir de hoje, todo dia eu vou colocar o nosso Pix, a chave Pix, para que você possa verdadeiramente fazer uma doação R$1. Se quiser mais é você, mas que seja pelo menos R$1 para você poder trabalhar essa questão de doação. Se você fizer esses 30 dias, que alegria! Às vezes você fica ansioso, que chegue logo outro dia para eu fazer de novo. Parabéns, maravilha, você está ótimo, que bom que você é assim. Mas se você fica... porque tem gente que quando ouve, aí já fala lá, já quer ganhar dinheiro, já quer receber. E a intenção não é essa. A intenção é que você... Eu estou dando aula para você de graça, nós estamos na 13ª, eu não estou cobrando, não estou falando, não precisa, não peço doações. Por quê? Porque é para mudar a sua vida, essa jornada de Yom Kippur. E uma das características que precisam ser mudadas é essa. Então esse exercício é para isso. Se você quiser, eu vou fazer um só de tanto, que seja mais de 30. Por quê? Porque tem que simbolizar R$1 por dia. Agora, isso é uma coisa que os sábios nos ensinam. Se eu tenho R$30 para doar, e eu dou os R$30, Deus nunca olha quanto eu dei. Ele vai olhar, ó, José fez uma ação de caridade. Então, para Deus, dinheiro para Deus não vale nada, irmãos. Agora, se eu pegar esses R$30 e todo dia eu der R$1, diante de Deus, ele fez 30 atos de tzedakah. E nós estamos em Elu, vamos entrar para Yom Kippur. Imagina Deus olhar e falar, rapaz, esse aqui, olha, nos últimos 30 dias ele fez 30 de tzedakah. Eu tenho que abençoar esse cara. E aí, esse abençoar também, não estou aqui dizendo que você vai ganhar na Mega Sena, vai ficar rico, nada não. Abençoar, ele dizia assim, esse ano aqui, eu tinha um decreto para ele aqui, que ele ia gastar R$5.000 de remédio. Ele não vai gastar mais nada. Esse ano aqui, o motor do carro dele ia fundir, mas ele abriu o coração dele, não vai mais fundir. Por quê? Porque toda hora nós estamos propensos a algumas intempéries. Nós vamos agora ler o Salmo de número 27. Salmo 27, que é uma tradição ler todo dia, e ele diz assim: Adonai é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Adonai é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de Adonai e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito de seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores a Adonai. Ouve, ó Adonai, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor Adonai, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo.
Tu que tens sido a minha ajuda, não me enjeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então Adonai me acolherá. Ensina-me, ó Adonai, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade de Adonai na terra dos viventes. Espera tu por Adonai, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, por Adonai. Eu espero você no 14º passo da jornada de Yom Kippur. Até lá, que Deus te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.